Olá, que tal fazermos uma blusinha assim, com 3 gotas? Esse foi pedido de uma inscrita, Raquel, que mandou uma foto através do e-mail, pedindo uma ideia de como fazer esse tipo de trabalho aqui em tricô. Esse é um trabalho que precisa ser bem pensado. E é feito colocando partes em suspenso. Você primeiro faz uma parte para depois fazer as outras. Geralmente usado para verão, mas pode ser adaptado também para lã. Vamos para a máquina? Aqui eu tenho apenas 80 pontos. Numa blusa normal, seria um tamanho um pouquinho maior. Feito uma quantia de carreiras logo após a cava, para iniciar esse decote. Centralizei, então as minhas agulhas centrais seriam essas 0 aqui. Venho com a agulha do lado e volto. É uma diminuição invertida para formar um acabamento para esse desenho do decote. Lado esquerdo em suspenso, porque nós vamos trabalhar apenas com o lado de cá. Portanto, carro no H. 0 marcador. Novamente, diminuição invertida. E novamente diminuição invertida. Só que agora eu não vou diminuir, na verdade. Eu vou simplesmente fazer a diminuição e achar a laçada do ponto que foi transportado e colocar novamente na agulha vaga, para não fazer um furinho ali. E novamente, a cada 2 carreiras, eu vou fazendo isso. Transporto o ponto para fora, o segundo ponto para fora, e acho a laçada desse mesmo ponto que foi e coloco na agulha que foi transportada, na agulha que ficou vaga. Em 8 carreiras, essa é a 8ª carreira, eu vou fazer isso, vou para a esquerda, elevo no lado direito, conto 10 agulhas que vão formar a tirinha central. Deixo 2, transporto para fora e volto. Uma aqui, transporto, elevo. Ficaram 2 agulhas vagas embaixo, 2 aqui que vão ser diminuídas e mais 10 que vão formar a tira central. Transporto, acho a laçada. Aqui na lateral, transporto e diminuo. Olha se não é uma coisa séria. Agora é a preta que está querendo carinho, né? O que quer preta? Ai, 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 ai. O que a preta quer? Quando não é uma, é outra. Preta. Quero colo. Tá com frio? É? Agrado. Eu quero agrado. O que a gente faz sem uma cachorrinha assim? Deixa eu trabalhar. Elas não entendem. Vou dar uma máquina para cada uma. Aí elas trabalham e me deixam eu também trabalhar. Cara malandro. Cara malandra. Deixa eu trabalhar. Pronto, 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 pronto. Assim, meu trabalho não rende, preta. Deixa. No lado esquerdo, sempre. Coloco o ponto, acho a laçada.
E aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, ainda falta uma diminuição. Depois, no lado direito, vai ser feito a mesma forma. Por que que eu faço essa diminuição invertida? Para ela formar um acabamento nas duas laterais, para eu não precisar fazer mais nada de acabamento aqui. Porque é um trabalho pequeno. Se não quiser dessa forma, poderia ser feito um crochê aqui também, um ponto baixíssimo. Mas eu prefiro assim, já saindo da máquina, sem precisar voltar a mexer nele. Transporto, acho a laçada. Do lado de cá, a mesma coisa. E assim eu vou fazendo nos dois lados, achando a laçada para preencher e fazendo uma quantia de carreiras. Tirei com linha de outra cor, agora vamos trabalhar somente com o lado direito. Novamente, 0 marcador. Para o lado de cá, vamos fazer diminuições invertidas também. Essas são o suficiente. Vamos começar de novo a fazer aquele trabalho que foi feito no do meio. Eu prefiro pegar a laçada do ponto que já foi. Foi para fora o ponto, acho a laçada. Em 20 carreiras, vou começar a fazer o decote no lado de cá, decote redondo. Elevo 3, carro está em suspenso, começo a fazer o redondinho. Tiro com linha de outra cor essa parte ou remalho, aí é indiferente. Vamos fazer o lado esquerdo também. Vou com o carro para o lado esquerdo, não posso ter fios aqui no lado de dentro, no decote, porque fica feio. É difícil fazer um acabamento limpo aqui. Então, vou para a esquerda. Zero marcador, que nós fizemos contagem nesse lado e precisa ser feito da mesma forma. Pego o segundo ponto, trago ele para fora para fazer a diminuição. Diminuição invertida.
volto ele lá para dentro. Novamente, outra diminuição invertida. E agora não serão mais diminuições em si, vão só transportar o ponto e achar a laçada. Quando eu tenho 8 carreiras, eu já vou começar a fazer o segundo buraco. Conto 10 pontos que vão ficar para tira. E mais 2. Volto. Já deixo 2 agulhas vagas lá. Parte da esquerda em suspenso. Para cá eu faço diminuição real, mas invertida, e para cá eu continuo fazendo somente o transporte do ponto e achando a laçada. Transporto e acho a laçada. Aqui ainda tenho uma diminuição. As próximas serão iguais ao lado de cá. Até eu completar a mesma quantia de carreiras que eu fiz aqui. Acabamento avulso. Inicio com linha de outra cor, um fio de separação. Uma regulagem alta. E a mesma quantia de carreiras da parte de baixo. Tiro com sobra de fio para costura. E linha de outra cor. Ele começa com linha de outra cor e termina com linha de outra cor, que vai ser costurado em ponto invisível. Aqui a blusinha eu coloquei alfinetes para vaporizar. Nós vamos vaporizá-la antes de colocar acabamento na parte de cima, certo? Eu não fiz a parte das costas, mas suponhamos que já esteja a parte das costas costurada também, com o ombro costurado. Aí abre e coloca os alfinetes para vaporizar. Deixa esfriando, porque ela não pode ser mexida enquanto está úmida, enquanto está quente, porque senão não adiantou nada o vapor. Deixa ela esfriando e depois a gente trabalha. Com a peça vaporizada, coloco o acabamento em cima, tiro essas 2 partes centrais aqui, que elas não vão ser costuradas agora, alfineto o acabamento na frente e nas costas, caso eu tivesse elas aqui, alfineto aqui, arredondando, porque é um decote redondo, arredondando somente um dos lados é alfinetado. Depois, com a agulha de tapeçaria, vamos costurar. Costurando em ponto invisível aqui. Esse ponto invisível de costura eu já deixei num vídeo. Eu já mostrei em vídeos como fazer. Eu deixo na descrição o link de como fazer.
Costuro somente a parte da frente, onde tem o tecido da frente. Essa parte central não é mexida por enquanto. Cheguei aqui, não tenho mais parte da frente para ser costurada. O que eu faço? Volto pelo avesso. Eu tenho a mesma quantia de pontos em cima e embaixo, pois ele foi feito na continuação. Então, acho o ponto que foi o último a ser costurado, subo a agulha e vou apanhar o ponto correspondente aqui em cima, para fechar esse lado de cá. Primeiro, já pego nesses fios que foram usados antes para costura de fora, já uso essa parte para costurar aqui, fazendo o ponto interno. Também deixo no vídeo, também deixo na descrição o vídeo que mostra como costurar essa parte interna dos acabamentos. É muito fácil mesmo, e fica um trabalho perfeito. Ele não quebra, ele não repuxa, é um trabalho perfeito. Faço esse lado de cá, não tiro o fio de outra cor ainda, faço toda a costura de cá e no lado de cá também. E se tivesse as costas, nesse modelinho meu aqui, se tivesse as costas, fazia toda a costura das costas. Vou terminar e já fazemos o outro lado. Terminei o lado de cá, faço o segundo lado, o lado da esquerda. Tenho o alfinete ali, conforme eu for precisando, eu tiro ele. Ele não está reto, ele está esticado, essa parte central. Não posso fazê-la sobrando, porque ele vai ter que acomodar o decote. Então, coloco o fio novamente, pego a parte do tecido, acho o ponto correspondente aqui, primeiro ponto feito, costuro todo esse lado, sempre acompanhando com a mão por trás. Mesmo que eu esteja com o alfinete, eu vou sentindo o tecido por trás, para que eu pegue o tecido em si. Costuro. Faltou o fio. Assim eu tenho ele acabado aqui. Não tiro o fio de outra cor ainda, porque ele só vai ser retirado depois, bem no final. Vou fazer esse lado, viro novamente o trabalho, fecho aqui, fecho essa parte, costuro da mesma forma que fizemos aqui, e depois é que vamos fazer a parte central. Depois que eu costurei tanto a parte de fora quanto a parte de dentro, agora eu tenho essa parte central do decote aqui que ainda precisa ser acabada. Então, fio na agulha,
Coloco o fio mais para dentro, inicio a costura mais para dentro aqui para deixar a ponta longe. Trago a agulha para cá, depois eu corto ali. Pego as duas partes de fora e de dentro e vamos fazer um ponto invisível. Primeiro ponto, entro. Aquele ponto invisível que a gente faz em costura de meia, imitando o ponto que já foi tecido. Um ponto do lado de cima, um ponto do lado de baixo. Assim eu tenho a costura para o lado interno, aqui no centro, no outro lado e o lado direito do trabalho. Vamos cortar esses fios todos aqui. Até aqui nós temos o decote, então, já costurados. Estaria bonito essa gota aqui aberta. Estaria muito bonito se fosse só até aqui, mas continua. Eu tenho essas duas partes que ainda precisam ser costuradas lá no acabamento. Decido quem vai ficar por cima, quem vai ficar por baixo, porque uma delas precisa ser encaixada assim e a outra assim. Se está de acordo com o que eu quero, ou inverto, ponho essa mais por baixo e essa por cima. Não, prefiro o contrário. Todas as duas estão com fio de outra cor, que dá a ideia de que elas vão ser costuradas. Costuradas em ponto invisível. Agora, esse ponto invisível não vai ser juntando as duas partes iguais, porque senão ela vai ficar torcida aqui. Eu preciso que uma delas esteja na posição direito e que a outra delas esteja na posição por cima. Ponto invisível juntando um lado com o outro. Apanho o ponto e o outro aqui
correspondente. Nota que uma delas está no direito e a outra está no avesso. Para que ela não fique aparecendo, eu preciso dar um pontinho. Então, com esse fio que aqui sobrou, levo por trás e dou um pontinho no acabamento, para ele segurar. Faço isso nesse lado, levo por dentro do acabamento e acerto no lado de cá também. Fios para dentro e corto. Essa parte da frente fica solta. Depois alfineto novamente parte das costas, já feita, e essa parte da frente, e mais uma vez vapor nela, todo o trabalho vaporizado. Acerto com alfinetes, estico ela na forma que eu quero que ela fique, principalmente essa parte central, e vou vaporizar novamente. Os acabamentos foram feitos com o transportador, então ele ficou firminho, mas mesmo assim ele precisa obedecer ao formato que eu quero. Acerto o decote. A peça inteira. Caso a tira tenha sido feita, ficou muito comprida, volta ela para a máquina, desmancha até a altura que você precisa e recoloca a linha de outra cor para costura. Preferencialmente, uma delas, aquela que você quer que fique por cima, seja um pouquinho mais comprida, justamente para essa costura ficar lá no avesso. Tendo o ferro já com vapor, deixa esfriar. E aqui está o modelo com gotas, 3 gotas. Eu espero que tenha respondido a dúvida da Raquel e de quem mais queira fazer um modelo assim, certo? Essa é a nossa dica para hoje. Bom trabalho!